Com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 5. Glória a Deus, Deus é muito fiel. Porque de manhã eu ouvia esse hino desse ciclo de oração que eu amo muito, que em vários congressos já falou no meu coração. Deus usava através de louvores. Aí quando eu olho para o ciclo de oração me emociono, porque eu cresci, né, no momento que eu nasci de novo aqui nesta igreja. Eu sou filho da Atalaia de Deus e sempre admirei o ciclo de oração. E de manhã eles cantavam esse hino, elas cantavam esse hino, e eu falei: Senhor, elas poderiam cantar a noite de novo. E o Espírito do Senhor testifica, aleluia, porque o Senhor é Deus puro, né? Amém? Confirmando aquilo. A palavra do Senhor diz que Ele concede o desejo do nosso coração. Amém? E esse hino, Ele fala muito no meu coração. Aleluia. Eu chorei muito de manhã que eu era criança. Glória a Deus, porque, né, eu sou suspeito para falar, porque qualquer coisinha que vem do Senhor, eu me derramo na presença do Senhor. Aleluia. Amém? Juízes, capítulo 5, no versículo 21, que é o tema deste congresso. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. Amém? Glória a Deus. Diz assim. A minha versão é uma versão, ela é outra versão, mas vamos ler esse que está aqui no... Amém? Para que todos nós venhamos compreender a palavra do Senhor. Amém? Que diz assim, ó, Juízes capítulo 5, versículo 21. Todos prestem bastante atenção na palavra do Senhor, porque é importante você acompanhar a leitura, amém, irmãos? Porque essa palavra aqui não é palavra de homem, é palavra que veio direto do céu para a sua vida. Esse livro não é qualquer livro, é algo que veio do céu para a tua vida. Amém? Conhecemos vários livros, irmãos, de pessoas que escreveram, mas esse livro, ele é diferenciado. Essa palavra é alimento para o teu coração, ela é alimento para a tua vida, e que está sendo a cada dia mais escasso em várias igrejas. Então é importante que você acompanhe e guarde no teu coração esta palavra que é fiel e que vem diretamente do trono de Deus. Amém? Juízes capítulo 5, versículo 21. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradeço também a Deus pela vida da minha mãezinha que está ali. Faz assim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Um desejo do meu coração é ver ela aqui também. Nesse meio a gente também tem orado nesse propósito. Amém? Aleluia. Alegria, irmão, de ver minha mãe no centro de oração. Você não tem noção, aleluia, da alegria do meu coração em ver a minha mãezinha fazendo parte desse centro de oração que é abençoado pelo nosso Deus. Amém? Capítulo 5 de Juízes, ele fala sobre um cântico de Débora. Ele é registrado aqui o cântico de Débora, mas também foi com a ajuda de Baraque, porque no versículo 1 ele diz: e cantou Débora e Baraque. Porém a autoria, né, porque a Débora estava à frente, né, é a principal liderança, digamos assim, da batalha, da vitória, e ela então narra nesse capítulo completo a história e a vitória de uma grande batalha que foi travada. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que no capítulo 5 até o final do último versículo temos o início, o meio e o fim. A história contada, o início, né, de alguém que se posiciona. No meio nós vamos ver que ela vai relatar a batalha que foi travada, e no final também citar algumas pessoas, algumas tribos. Louvado seja o nome do Senhor. E no final ela vai
mostrar o que eles conquistaram e o final de todas os acontecimentos vai estar registrado aqui no capítulo 5 que nós lemos. Amém? No versículo 21, que é o tema do congresso, fala, né, e nos mostra e nos dá essa impressão, né, na vida de Débora, aonde uma pessoa que se encontrava, digamos, pressionada psicologicamente, porque a vida da liderança não é fácil. Liderar um grupo de pessoas não é fácil. Liderar, irmãos, 10 pessoas não é fácil. Liderar uma pessoa nunca vai ser fácil. Imagina liderar, irmão, ser a mentora, digamos assim, de um exército poderoso do Deus vivo. Então é normal, porque é natural, o que corre aí nas tuas veias é sangue. Somos pó e cinza, sempre precisaremos do Senhor, e é natural que o nosso espírito, em meio às lutas e às dificuldades, ele venha se abater. Mas não é porque o nosso espírito, a nossa alma se abate em meio às dificuldades que nós vamos nos render a isso. Porque o que habita em nós e o que nos direciona é maior do que isso, é maior do que as dificuldades que nós passamos no dia a dia, é maior, aleluia, das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então por isso que Débora diz: avante, ó minha alma, porque só um líder, só alguém que sabe e tem a responsabilidade de dar vitória e de dar testemunho e de liderar alguém, sabe a importância, irmãos, e sabe a pressão que é liderar um povo. Então está aqui Débora, uma mulher, aleluia, que a Bíblia vai narrar, é uma mulher virtuosa, uma mulher usada pelo próprio Senhor, né? Em várias histórias da Bíblia, vemos que Deus levanta homens, né? Levanta jovens, crianças, mas esse, no contexto que nós estamos aqui, é o momento de Débora, é o momento desta mulher ser levantada e ser direcionada pelo próprio Deus. Amém? Então nós vamos ver que ela elabora todo este cântico, mas por trás disso tem uma grande história e uma batalha travada. Eu vim aqui nesta noite somente para contar o resultado desta vitória. Não seria justo, porque te contar só a vitória, aleluia, acredito que não tenha, né, a mesma leitura, da mesma forma que nós vemos. Não é interessante, irmão. Eu vim aqui apenas contar a vitória. Olha, Débora foi vitoriosa, o exército foi vitorioso, e não lhe contar o que eles passaram, e não lhe contar por que esta guerra aconteceu, por que Deus toca no coração de Débora, aleluia, e faz com que ela lidere este povo, né? De nós não sabemos como foi que aconteceu e por que aconteceu. Eu chegar aqui e dizer: Deus vai te dar vitória, mas eu não te contar que para Deus te dar vitória é necessário você passar pelo processo dolorido às vezes, um processo, aleluia, que poucos conhecem, irmãos, e que poucos até mesmo no meio desse processo desistem. Mas não é o caso de Débora, e nem o caso deste homem chamado Baraque, e nem o caso do povo de Israel, porque tinha alguém direcionado pelo próprio Deus. Aleluia, como nesta noite eu estou aqui direcionado pelo Espírito Santo. Tudo que eu disser aqui não é de mim mesmo, mas é do céu. Aleluia, porque foi pago um preço pela sua vida, pensando no teu coração, pensando, aleluia, na tua vida, no propósito de Deus, no futuro, amém, na tua alma, meu irmão, porque daqui uns dias nós não estaremos aqui. Qual vai ser a tua eternidade? Aonde será? Aonde você vai estar daqui a 50 anos, 30, 20 anos, aleluia? E nós precisamos saber que tem uma eternidade nos esperando. Então tudo que é falado e pregado ao teu coração é para que você conheça e saiba que a tua vida tem um propósito, e que Deus não quer que a tua alma pereça no inferno. E é importante também ressaltar nesta noite, aleluia, porque como atalaia de Deus, aleluia, aquele que envia a mensagem ao povo, é necessário dizer que Jesus está às portas e Ele está voltando. Aleluia, está perto, irmão. Como, aleluia, como nunca tiver antes, Ele está perto, aleluia, Ele está quase
precisa fazer a diferença, e é necessário que a gente conheça a direção que o Espírito Santo de Deus nos dá, através do seu Espírito maravilhoso, amém? Então, para dar início a essa pregação, eu quero ir no começo, amém? Eu quero copiar, irmão, no nome de Jesus. Cadê os diáconos? Aleluia! Amém? Capítulo 4, nós vamos ver por que Débora se aflige, aleluia, mas coloca a sua confiança no Senhor, e por que o motivo deste cântico, e por que o motivo, aleluia, de Débora glorificar tanto a Deus. Nós vamos saber. E a palavra do Senhor diz que tudo que aconteceu aqui serve de aviso para nós, que tipifica a nossa trajetória também nesta vida, amém? Então, capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: diz assim: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Ude, versículo 2: e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Versículo 3: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então está aqui um motivo que Deus levanta uma mulher sábia e também um homem de batalha para guerrear. Primeiro, para que haja vitória em meio ao povo de Deus, para que Deus possa agir no meio do seu povo e da sua igreja e da tua família, em primeiro lugar, é necessário arrependimento. No contexto que nós estamos vendo aqui, era impossível Deus agir em meio ao seu exército se não houvesse arrependimento. Mas arrependimento de quê? Dos ídolos, da carnalidade, da sua autossuficiência. Porque alguns diziam, e quando nós pecamos, e quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos dizendo assim, eu não preciso de Deus, eu não preciso da palavra. Quando nós estamos distanciados do Senhor, quando está tudo indo muito bem, irmão, na nossa vida, o dinheiro na conta, né, os filhos crescendo, o carro do ano, Deus pouco importa. É ou não é verdade? É verdade. Veja o povo de Israel. É necessário que aconteça uma opressão, e Deus permite essa opressão no meio do seu povo, para que eles venham se atentar novamente ao seu Deus. E veja, Deus permite que estas pessoas oprimam Israel, aleluia, e oprimam ela violentamente, porque o pecado e o afastamento da presença do Senhor só traz isso para a nossa vida: opressão, dor, choro, lágrimas.
Sem Deus na nossa vida, não vamos a lugar nenhum. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. Então, em primeiro lugar, é necessário o arrependimento. Às vezes a gente quer que Deus haja na nossa vida, mas não tem arrependimento, não tem renúncia, não tem algo que eu diga: Senhor, eu renuncio isso aqui. Se isso aqui está errado na minha vida, Senhor, afasta de mim, porque eu quero ver o teu agir. E foi exatamente o que o povo de Israel faz. No versículo 3, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas também, irmão, 900 carros de ferro, porque o ser humano é assim, né? Tá no bem bom, esquece de Deus, mas quando o negócio aperta, aí ele corre para Deus. E Deus é tão misericordioso, e Deus é tão bom, e Deus é tão maravilhoso, que Ele estende a mão ao seu povo, que Ele estende a mão e prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, primeiro passo, o arrependimento. O Senhor está preparado para te abençoar, meu filho. O Senhor está preparado para derramar as bênçãos sobre a tua vida. Mas as bênçãos do Senhor são condicionadas. E se quiseres, e se arrependeres, e se converteres, e se não existe uma condição para que o Senhor agisse em meio ao seu exército, é necessária a condição de arrependimento. Então, o primeiro passo, saiba que para Deus agir na tua vida é necessário o arrependimento, meu filho. É necessário o arrependimento. Para Deus agir na igreja é necessário arrependimento. Porque Deus não pode fazer nada se você não quer abandonar o pecado, se você não quer renunciar aquilo que te afasta do Senhor. E o que Ele pode fazer? Apenas te exortar e te direcionar através da palavra, mas a escolha sempre vai estar com você. O povo de Israel se volta ao Senhor e clama: 900 carros nos oprimem. Porque Deus permite às vezes que o inimigo massacre para exatamente isso acontecer, para a gente se voltar à presença do Senhor. E então, aí o Senhor disse: começou a melhorar para o exército. Primeiro passo, o arrependimento. Depois entra em cena no versículo 4, Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, que julgava o povo de Israel naquele tempo. Era o momento de Débora. Então é levado para Débora o clamor, é chegado até Débora o clamor. O povo está arrependido, o povo quer que algo seja feito. Então o que Débora faz? Ela ouve a voz de Deus. Porque quando a igreja se arrepende e clama unido, o Senhor, aleluia, abençoa o seu povo e manda a estratégia da vitória para o seu povo. Mas enquanto o povo não está clamando, não está buscando, como é que Deus vai agir, aleluia, em favor da liderança? Porque a gente espera demais da liderança, mas a gente clama pouco. A gente quer que a liderança clame muito, mas a gente fica só de boca aberta recebendo. E não está certo não, irmão. Aleluia, a gente tem que andar unido, fortalecido no Senhor, unido no Senhor. Orando aqui, o pastor orando lá, eu orando na minha casa, me santificando a cada dia, para que haja unidade e para que venha a resposta do céu. Através do clamor do povo, Deus aciona a profetisa, Deus aciona a juíza, Deus aciona a sua pequenina e disse: Débora, desperta, porque o meu povo parece que acordou. Então Débora é acionada, mulher profetisa, que tinha todas as características de um instrumento das mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que ela habitava debaixo das palmeiras, que julgava. No seu cântico ela vai dizer: eu me levantei como mãe deste povo. E o trabalho de mãe, as irmãs é que sabem, né?
Não é fácil. O menino o dia todinho. Mãe. Ei, mãe. Ei, mãe. Aí quando chama o pai quer? Cadê a mãe? É a mãe, chama a mãe direto. Então Débora sabia a responsabilidade que tinha, e ela mesma se classifica como mãe desse povo. Ela mesma se classifica como mãe. Está sob o meu cuidado, Senhor. E aí o povo clama, né? Então Débora ouve a voz do Senhor no seu coração. Aleluia. E como é bom, irmãos, ter em casa uma mulher de Deus. Como é bom, irmãos, ter em casa uma mulher que ouve a voz do Senhor. Eu comentava com a missionária dela essa manhã. Bem-aventurado era lá pro Dote, né? Por ter em casa uma mulher que ouvia a voz do Senhor. Aleluia. Que se preocupava com as coisas de Deus. Que se preocupava, aleluia, que dava a sua vida, o seu sangue, que gasta tempo, aleluia, que não está preocupada, que não dá muita atenção no seu trabalho, mas a atenção principal está nas coisas do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, está faltando mulheres, aleluia, preocupadas com as coisas do Senhor nesses últimos dias. Pode ficar com raiva de mim, irmãos, mas vai reclamar com Deus, porque aqui eu sou apenas um canal. Está faltando mulheres que ouvem a voz do Senhor no seu coração, para dizer: olha, tem que fazer desse jeito. É para clamar, vamos clamar. É para buscar, vamos buscar. É para jejuar, vamos jejuar. E não, o inimigo está furioso, deixa ele vir. Aqui tem um grupo de mulheres que buscam a Deus, que buscam a vontade do Pai e que ouvem a sua voz. Já está na hora, já passou, foi da hora, aleluia, de mulheres se levantar como Débora, como liderança, dentro das condições que Deus dá, que Deus entrega na sua mão, dentro dos princípios da palavra, e não querendo passar, aleluia, por cima da autoridade do homem. Não, a mulher de Deus, ela sabe o seu lugar, aleluia, Deus chamou para ser liderança, mas viver segundo os princípios da palavra. Aleluia. Aí a palavra do Senhor diz que Débora se levantou através do clamor do povo. Ô irmão, se a gente entendesse que o clamor faz tanta diferença, se a gente entender que a oração, ela faz a diferença na nossa vida, nós não saímos dessa noite aqui, nós passaremos a noite toda clamando, aleluia, nos arrependendo, confessando o pecado. Senhor, age no nosso meio, Senhor, age na nossa vida, Senhor, vem fazer a diferença, porque, aleluia, o clamor chegou a Deus, e Deus aciona essa mulher, e a mulher é automático, aleluia, Deus chama a Débora, aí Débora aciona o capitão, e o capitão aciona o exército vai em direção à batalha. Uma coisa chama a outra. Sabe quando a coisa está bem junta, bem unida, né? Deus gosta assim, irmão. Aleluia. Como é que Deus vai agir numa igreja dividida? Como é que Deus vai agir numa igreja que um fala A e o outro fala B? Um diz não é branco, outro diz é amarelo. Aleluia, não tem como. Aleluia, Deus está dizendo: para onde eu vou enviar a bênção? Aleluia, para o fulano ou Beltrano? Porque ela está dizendo que é assim, mas esse aqui está dizendo assim: para onde vai a bênção? E a bênção fica parada assim, ó. Não deixa ele se decidir. Na hora que ele decidir, eu envio a bênção. Por isso que uma igreja unida, aleluia, o diabo tem medo. Por isso que uma igreja bem avivada, diz: é assim, eu não gostei, mas eu vou fazer. Aleluia, minha opinião é outra, pastor, mas eu vou fazer isso que o Senhor está falando. É para glorificar o nome do Senhor. Então bora unido, vencer sim, vamos unido, vencer esse inimigo que está oprimindo o povo de Deus. O povo de Deus não é para andar oprimido, o povo de Deus é para andar alegre, o povo de Deus é para andar de cabeça erguida e apenas chorando na presença do Senhor. Versículo 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinó. E aí o cara falou: eu vou chamar 10 mil homens
das tribos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E aí Deus dá para Débora a estratégia da vitória, a estratégia de batalha. Leva eles para o ribeiro de Quizon. Tem um mistério desse ribeiro. Eu procurando aqui, eu vi que também Elias, quando vence os profetas de Baal, eles levam os profetas de Baal para morrer no ribeiro de Quizon. Esse rio, este ribeiro, era um campo de batalha perfeito para a vitória do povo de Deus. Então nós vamos ver que quando Deus coloca no coração de Débora a estratégia da batalha, Baraque, ele resiste um pouco. E eu não culpo Baraque, irmãos. Sabe por quê? No versículo 8, se você estiver me acompanhando e também atento aqui, Baraque diz assim: então lhe disse Baraque, tá certo, Deus falou com você, eu creio, porque você é mulher de Deus. Mas tem o seguinte: e disse Baraque, se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo eu não irei. Aí você pode dizer assim: Baraque é covarde. Não é não. Aí a gente volta lá para os primeiros versículos, aonde a palavra de Deus diz que no versículo 3, o povo estava sendo oprimido por quantos anos? O povo acostumou a perder. Quem se acostuma com a derrota, a vitória anda longe, irmão. Não acredita mais nada. Já perdi tanto nessa vida, eu vou vencer. Nós não podemos nos conformar com os dias atuais, aonde a igreja está sendo banalizada. Não podemos nos conformar com aquilo que está acontecendo no meio da igreja. Nós somos luz desse mundo, somos sal dessa terra. Só por causa da igreja o mundo não está pior, viu? É por causa da igreja do Senhor que o mundo ainda está sustentado por Deus. Mas no momento em que Deus tirar a igreja, quem ficar, brinca, meu filho. Então, Baraque não se acovarda, mas é porque ele está acostumado a ver derrota. 20 anos, irmão, não são 20 dias. Ele disse: olha, eu vou, mas sabe que é difícil, né? 900 carros não é para qualquer um, né? Ele disse: mas Deus está conosco. Aleluia! Mas Deus nunca falou como está falando agora. Aleluia! Vamos para cima. Vamos sabendo que a vitória está na nossa mão. Deus disse: a vitória está na mão de vocês. Só isso? Não. Agora vocês precisam batalhar. Agora vocês precisam agir. Porque não existe oração sem ação. É oração e ação. É você orar e agir. Porque tem muita gente que só quer orar, mas não quer agir. Tem muita gente que quer agir, mas não quer orar. Tem que estar junto, tem que ser padronizado, irmão. Aleluia. Está lá o povo de Israel em meio ao mar e disse: agora nós vamos morrer porque o faraó enviou os carros para matar a gente. Aí Deus disse: por que esse povo está clamando aí, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. O povo quer clamar na hora que tem que marchar, e quer marchar na hora que tem que clamar. Aleluia. Naquele momento era para marchar e não para clamar. Aí diz: diga ao povo de Israel que marche, porque marchar é com eles, abriu o mar é comigo. Aleluia. Então nós temos que saber e ter discernimento na hora de nós agirmos, na hora de nós orarmos, na hora de fazer qualquer coisa. Então Baraque, aleluia, ele se apresenta a Débora e diz: eu vou. Glória a Deus. Mas eu quero que você vá comigo. Versículo 9 ele diz: certamente eu irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas,
pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Amém? A mão de uma mulher está dizendo: olha, nós vamos, mas tu não vai, não é você que vai matar a liderança lá do pessoal mal lá, não. Vai ser colocado na mão de uma mulher. Poxa, irmãos, para quem estava perdendo há 20 anos, pode ser na mão de qualquer um, Senhor. Aleluia, vamos, aleluia, eu quero a vitória, porque às vezes, irmãos, aleluia, a gente quer escolher a pessoa, a gente quer escolher a nossa liderança, a gente quer escolher quem prega melhor. Não, se não for ele, eu não quero, se não for ela, eu não quero, se não for ela que cante, eu não quero. Aleluia, temos que agir igual Baraque. É ela, vai entregar na mão de uma mulher? Amém. Vai entregar na mão de um homem? Amém, aleluia, mas é pelo Senhor, é dada por Deus, então vamos agir, aleluia. Não, a gente quer escolher demais as coisas do Senhor, a gente quer selecionar demais as coisas de Deus. Não, irmão, Deus enviou, Deus disse, então aceita, abaixa a cabeça, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor e vai na frente, que é a vitória do povo de Deus. Aleluia. Vai ser na mão de uma mulher. Baraque disse: tudo bem, e contando que a gente vença, não é não, irmão? Contando que a gente vença, pode ser até na mão de uma criança. E aí eles convocam, né? Aleluia, as tribos. E o interessante no cântico de Débora é que ela diz o seguinte: que o povo, no versículo 2, olha o que ela vai dizer no capítulo 5, no cântico de Débora, no versículo 2, ela vai dizer assim, ó: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente. O povo estava cansado. Aí o povo diz: eita, vai ter guerra, vai ter vitória, vai ter oração, vai ter vigília, eu estou nessa, não precisa nem chamar. Ela diz: olha, versículo, vamos lá, 9 do capítulo 5, ainda do cântico de Débora. Ela diz: meu coração é para os legisladores de Israel. Aí mais uma vez ela diz: que voluntariamente se ofereceram entre o povo, louvai ao Senhor. É preciso chamar, irmão. É preciso estar insistindo. Bora, irmão. Vamos lá, acorda, rapaz. Bora para a igreja. Bora vencer. Não é preciso não, irmão. Aleluia. Se você sabe, aleluia, que Deus vai te dar vitória, você vai agir pelo Espírito Santo que está na tua vida. Que a nossa luta, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principado e potestade. Antigamente era na espada, vencer na espada e derramava sangue. Hoje não, ele vai dizer que a nossa luta agora não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E você precisa saber disso, porque aleluia, não precisa, né? A gente está falando, não, você precisa saber que a tua guerra é real, do que você está enfrentando, do que nós estamos enfrentando. Então ele aciona o povo, as tribos, e vamos para a guerra, vamos guerrear, vamos batalhar, porque Deus disse que nós vamos ter vitória, então vamos. Só que tem um inimigo lá do outro lado. Aí o capitão do exército inimigo fica sabendo, disse: olha, o povo está vindo aí. Quem? Aquele lá que a gente derrotou naquela época. Vamos lá, vamos derrotar de novo. Convoca os 900 carros, porque quando o inimigo vem para cima de ti, ele não vem fraquinho não, viu? Ele vem com força máxima. E você quer orar meia hora, e você quer orar 5 minutos, e tem gente que nem ora. O inimigo, irmão, para te matar, ele usa toda a força. Versículo 13. Acompanha aí no capítulo 4. Poder botar aí, né? É 4? Deixa eu ver.
capítulo 4, versículo 13. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. É para batalhar? Então vamos batalhar. É guerra travada, meu irmão, todo dia. Até dormindo a gente tem guerra, não é não? Eu vou dizer meu povo. Acorda assim, ó. A Mariana disse: está brigando com quem? Guerra, meu irmão. Guerra. Só que maior é do que está conosco. Aleluia. O inimigo pode vir com força máxima, mas se você se arrependeu, se você clamou, se aleluia, você está liderado, se você obedece a tua liderança, se você faz parte do exército do povo de Deus e tem pessoas consagradas do teu lado, irmão, o inimigo pode vir com 900 carros, com 2.000 carros, aleluia, a vitória é do povo de Deus, a vitória é daqueles que acreditam, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Císera convoca os carros, porque quando o inimigo ataca, ele vem com força máxima para cima de ti. Aí não adianta ficar chorando, não, porque você tem que conhecer o inimigo. O inimigo é sagaz. O Paulo disse: não ignoramos os seus ardis, porque se der brecha, se você abrir uma porta, ele vai te matar, te destruir, te roubar, porque esse é o papel dele. E ele faz tão bem, né? Enquanto nós estamos desatentos muitas das vezes, mas o Senhor, aleluia, está me traz, aleluia, nesta noite, como boca dele, para falar no seu coração a sua vida, que é necessário despertarmos deste sono, para aprender a batalhar como se deve, aleluia, para ter a vitória diante das lutas, diante das guerras. E aí eles vão. Aí a palavra do Senhor vai dizer que então disse Débora: se levanta, porque chegou a hora. Chegou a hora da batalha. E aí nós sabemos, irmãos, que a vitória foi do povo do Senhor, porque Deus já tinha dado na mão, aleluia, do exército, do seu exército, a vitória. Eles batalharam, venceram, louvado seja o nome do Senhor. Mas como tinha que se cumprir a profecia de Deus pela boca de Débora, Císera foge. O que diz lá Tiago? Sujeitaram-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Císera foi embora, não aguentou. Só que o inimigo, todo mundo aqui sabe que nós temos um inimigo, sabe ou não sabe? Todo mundo sabe que existe Deus e existe o inimigo de nossas almas chamado diabo, aquele que tenta, aquele que destrói, aquele que oprime. Todos nós sabemos. Não é diferente o testemunho deste capitão, deste comandante deste exército. Todo mundo sabia que ele oprimia o povo de Deus. Todo mundo sabia que ele violentava, como diz a palavra, violentamente o povo do Senhor. E sabia que tinha muita gente revoltada com ele? Tinha gente que disse: olha, rapaz, se tivesse uma oportunidade para destruir esse cara, eu destruía. E aí, irmão, desnorteado, né? Ele vai para casa de uma mulher chamada Jael. Mulher simples, mas trabalhadora. Aleluia. E ele foi lá na casa e disse, bateu na porta de Jael, disse: eu quero me esconder. Aí ela olha e disse: rapaz, é o cara que oprimia o povo, é o cara mau. Mas tinha um negócio. Ele disse, a palavra do Senhor diz que ele vai até a casa desta mulher, porque o seu marido tinha paz, tinha uma aliança com ele. Aí disse: meu marido fez aliança, então entra aqui. Sabe o que significa, irmão? Que a gente não está isento do inimigo nos visitar, não, sabia? Porque sempre alguém da nossa família faz aliança com o inimigo. Talvez o
seu filho, a sua filha, o seu marido, o seu esposo fez aliança com o inimigo, e o inimigo está dentro da tua casa. Mas se você é igual Jael, uma mulher que espera, estrategista, você até pode deixar ele entrar, aleluia, mas ele vai sair de lá morto. Aleluia. Uma mulher entra, eu vou até te cobrir aqui no pano, fica aí quietinho, que é pra tu não acordar. Aí a Bíblia diz que ele pede água. Na história antiga diz que alguém chegava na casa deles, deste povo, oferecer água era dizer assim, ó, seja bem-vindo, né? E aí ela não dá água, ela dá leite. E também Débora vai narrar isso no seu cântico. Ela disse que ele pede água, mas ela dá leite, dizendo assim, olha, tu não é bem-vindo aqui não. Tu pode até estar aqui, mas tu não é bem-vindo aqui não. Toma leite. Ele toma leite, deita, e ela não perde a oportunidade. Porque mulher sábia, ela espera o tempo. Aleluia. Mulher sábia, ela espera a hora. Aleluia. Mulher virtuosa, ela sabe o momento. Mulher que tem discernimento, ela sabe a hora que o inimigo está dentro da sua casa. Aleluia. Ela está só esperando ele se acalmar. E disse, aí a palavra do Senhor disse que ela pega uma estaca e um martelo, né? E só um, meu irmão. Naquele tempo, as mulheres tinham esse serviço, né, em trabalhar fazendo tenda, né? Fazia tenda, então ela estava acostumada àquilo ali. Então ela tinha a força do braço, irmão. Acostumada a cravar a estaca no chão para construir tenda. Aleluia, ela está acostumada ao trabalho. Ei, irmão. Aleluia, ei, irmão. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que muitas das vezes a gente não vê esse inimigo? Porque a gente não está acostumado, não cria um hábito de batalha, não cria um hábito de luta. Tem que criar um hábito para você estar preparada, aleluia, para quando o inimigo vir. Eu trabalhava no posto ali de gasolina, a nossa farda, ela tinha um bolso aqui, e por 3 meses, né, o dinheiro ficava aqui. Aí o cliente chegava, abastecia o carro, e aí eu parava o troco e botava a mão aqui. Aí vinha de novo. Chegava outro, botava a mão aqui, vinha outro. Aí virou um hábito, né? Era automático, né, irmão? Com 3 meses a farda muda. Aí a camisa, agora o fardamento não é mais aqui. A manga é só o bolso de trás. Aí toda vez que o cliente chegava, ele me dava o troco e a mão já abriu automático. Aí passava direto. Aí para voltar de novo. Por que eu estou falando isso? Porque criou um hábito, né? É hábito. O hábito de Jael era o quê? Usar aqueles 2 instrumentos todo dia, irmão. Então ela estava dizendo, olha, vai ser certeiro, porque eu sei usar. Eu estou acostumada com isso aqui. Aleluia, vai ser só uma, gente. Foi só uma. Pá! Que varou, irmão. A palavra do Senhor. Aleluia. O inimigo pode até entrar na tua casa, mas se você, aleluia, é uma mulher que costuma buscar Deus, que é constante na oração, que prega a palavra, que lê a palavra, é constante com Deus, você já tem discernimento, você já tem esse costume. Aleluia, pode até entrar e dizer, está disfarçado, mas eu te conheço, está disfarçado, mas o Senhor me deu discernimento, porque eu estou acostumado a ter o Espírito Santo de Deus do meu lado. É o inimigo entrar e eu discernir, e o Espírito Santo me dá a estratégia da vitória. O Senhor quer levantar mulheres, aleluia, que tem este hábito de buscar o Senhor. Deus quer levantar mulheres que criem este hábito de oração, que criem este hábito de jejum, aleluia, porque quando você cria este hábito, quando falta um dia você sente falta. É ou não é? A palavra de Deus diz que Daniel governava 45 províncias. Governar 45 cidades, irmão, não é fácil. Mas ele orava 3 vezes ao dia, porque estava acostumado. Costume, cria o hábito. Aleluia. Cria o hábito. E aí então, diante de toda essa história, o Senhor dá a vitória ao seu povo. Mas nós vamos ver que Débora, ela vai relatar toda essa história. Ela vai relatar todo este acontecimento, sabendo, aleluia, que diante das lutas do dia a dia, ela muitas das vezes sentiu medo, porque ela diz, oh,
minha alma, tem força, vai. Aleluia, estamos sentindo medo, mas o Senhor já deu a estratégia da vitória. Aí ela vai dizer também no versículo 21, acima do versículo 20, acima do tema deste congresso, que desde os céus pelejaram até as estrelas nos lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. De manhã a irmã deu uma palavra muito poderosa aqui da parte de Deus. Ela disse que a natureza, irmãos, aleluia, ajudou o seu exército a ganhar esta vitória. O rio. Aí ela vai relatar nesta poesia, disse que desde os céus pelejaram até as igrejas, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. Sabe por quê? Para o povo entender que aquela batalha não era apenas uma batalha física, era uma batalha espiritual. Uma batalha também espiritual, para levantar o moral do povo, para dar a este povo a vitória novamente, para mostrar para as outras nações que Israel é o povo escolhido do Senhor, e que Israel precisa andar em vitória, e que Israel precisa servir de exemplo para as demais nações. É o que acontece conosco. A igreja, a palavra do Senhor diz que nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Somos a luz. A igreja precisa estar em posse de vitória, andar, aleluia, em vitória, andar unida, andar, aleluia, de cabeça erguida, aleluia, para que qualquer pessoa que adentrar aqui, aleluia, veja nós glorificando o nome do Senhor, buscando a presença de Deus, aleluia. Isso vai atrair as pessoas. Chega um derrotado, aleluia, chega alguém oprimido e você recebe isso, olha, vem, porque eu também estava desse jeito. Mas aqui é lugar de pessoas vitoriosas, aqui é lugar de pessoas que vencem batalha, aqui é lugar de mulheres que buscam a Deus. Vem, aleluia, você é derrotado, vem para a igreja, que o Senhor vai aprender, aleluia, vai te ensinar, em nome de Jesus, a você batalhar e a você ser vitorioso. Aleluia! E não se acovardar diante da dificuldade, porque tem muita gente tirando sua própria vida, porque se esqueceu de pelejar e se esqueceu de clamar ao Senhor. E a igreja precisa estar unida para mostrar para essas pessoas, aleluia, que o Senhor ainda tem estratégia de vitória. O Senhor ainda tem estratégia de vitória para a nossa vida. Deus tem vitória para o seu povo. Deus tem vitória para Roraima. Deus tem vitória para as cidades onde a glória de Deus está. Eu tenho falado, aleluia, lá no culto, no domingo. É complicado, né, irmão? A gente, eu sinto, pode-se dizer que eu sinto o que Débora sentiu. Oh, minha alma, força. Porque às vezes está só eu, a Mariana, a Luísa e a Débora lá, e as cadeiras vazias. Você levanta esse povo, Jesus. Aleluia. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Glória a Deus. E é para você sentir vergonha mesmo. Estamos em Rorainópolis e temos alguns irmãos lá. Quer dizer, Deus levantou pessoas. Você sabia que o dízimo maior lá da igreja é de alguém que não é crente? Isso é uma vergonha para nós. Mas Deus levanta quem Ele quer. Porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Uma das maiores ofertas que nós temos são de pessoas que não são crentes. E tem crente da igreja, aleluia, que não dizima. Você sabe quando custa um missionário, irmãos? Você sabe quanto custa um missionário para ganhar alma nestes lugares? E nós estamos de mão fechada para a obra de Deus. Mas Deus me trouxe aqui, aleluia, para alertar você. Glória a Deus que Ele está, aleluia. Olha o que Ele vai dizer, irmão. Glória a Deus. Olha o que Ele vai dizer. Versículo 27. Entre os seus pés se curvou, está falando de Císera. Cadê Jesus? Versículo
capítulo 5, versículo 23. Ele diz: amaldiçoai a Melos, diz o anjo do Senhor, acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor. Em socorro de quem? Do Senhor, com os valorosos. Ó. Oi, irmão. Aleluia. Oi, irmão. Vamos ser gratos a Deus. Vamos ser gratos ao Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque Cristo morreu no seu lugar. Sabe por que essa igreja está cheia nesta noite? Porque Jesus foi dilacerado na cruz, derramou o seu sangue, mais precioso do que ouro do que prata, para nós estarmos aqui. Se Jesus não tivesse pagado o preço por nós, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, e você estava condenado à morte. Quando eu leio Atos, né, dos Apóstolos, e quando vejo que os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, e Pedro liderava aquele povo, Pedro não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele jogava na cara mesmo, irmão. Ele jogava na cara mesmo, aleluia, direcionado pelo Espírito Santo. Porque também não adianta só você querer julgar o irmão, tem que julgar segundo a lei correta do Senhor. E tudo que eu estou falando aqui é direcionado pelo Espírito Santo. Pedro dizia, olha, lembra? O evangelista leu aqui, ele recebeu a cura, ele estava saltando no meio da igreja. Aí Pedro disse: por que vocês estão tão alegres assim? Este homem foi curado pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês mataram, lembra? No capítulo 4, ele é interrogado, ele disse: olha, este homem está são por causa de Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, lembra? O povo, a flecha no coração. Oh Senhor, me perdoa. O que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos todos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. É isso mesmo. É colocar ela para errado, é desse jeito, e tem que fazer o certo, porque Jesus trabalha pelo certo, Deus trabalha pelo certo. Deus só deu a vitória para o povo de Israel, porque ele foi pelo certo. Clamaram, se arrependeram, buscaram, aleluia, confessaram, e a vitória veio, e a vitória veio, e Débora cantou, e Baraque também cantou, e se alegraram na presença de Deus. É tempo, irmão, de buscarmos a presença de Deus, e dizer: Senhor, o que é que está errado na minha vida, Jesus? Me mostra, porque eu quero melhorar. Tenha a humildade de se apresentar diante de Deus, e dizer: Senhor, me santifica, porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, santifica o teu povo. Me santifica, Jesus. Porque Deus quer dar vitória para o seu povo. Saiba que você é importante para Jesus. Do menor ao maior aqui, você é importante para Deus. Aleluia. Estamos aqui por causa de você. Jesus morreu por causa de você, de nós. Somos importantes na obra do Senhor. Por isso que Ele fala dessa forma com a gente, porque Ele quer um povo santo, separado, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Receba esta palavra em nome de Jesus. Saiba que Deus está no controle desta obra. Sabe que você é precioso para o Senhor. Sabe que a vontade de Deus é dar vitória para o seu povo. Aleluia. Fique de pé nesta noite. E eu quero fazer uma oração direcionada pelo Espírito Santo ao Senhor.